Ora, muito boa noite, caros colegas. Boa noite. Boa noite. Olá, Lúcia, boa noite. Maria, boa noite também. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo. Já começaram a trabalhar com o Bu esta semana. Muitos de vocês acho que iam começar, pelo menos alguns iriam começar esta semana. Como é que correu? Correu bem? No meu caso e da Ana Ataíde, que está aí, está caladinha, correu bem, à exceção deles, pronto. A rapaziada é muita, 29 é mesmo assim, quase top. E dão muito o que fazer. Pronto, ainda bem que tenha a ajuda da minha amiga e colega Ana Ataíde. Mas correu, pronto, eles estão todos muito interessados. Pronto, ainda bem. E têm a trabalhar também em casa e assim, estão interessados. Estão interessados, mas não se calam, pronto. Mas pronto, nós também não somos de informática e há algumas coisas que nos escapam. Na próxima aula vamos pedir-vos que eles tragam aos computadores, porque pronto, para eles visualizarem e ouvirem os vídeos, também se incomodam um bocadinho uns aos outros porque não vão todos no mesmo sítio. Portanto, eles vão vão fazendo as atividades em tempos diferentes. Maria, Optámos por fazer assim. Olha, Maria, só uma sugestão que foi que eu fiz com os meus, porque eles também eram muitos e não tínhamos lá estar fones, nem isso. Eu projetei o vídeo com colunas, eles todos viram o vídeo e eu tinha a parte deles bloqueada, só mesmo a nossa. Mostrei-lhes o vídeo, desliguei o projetor e voltei a pôr a sessão só para mim. Eles viram o vídeo, depois desliguei o projetor, conversei com eles com aquelas instruções que nós podemos nos guiar por essas instruções, fui conversando com eles e depois abri-lhes a plataforma para eles resolverem os exercícios. E assim tu tens a certeza que eles estão todos a ver ao mesmo tempo e não há essa discrepância de um ir antes, outro ir depois. E eles naqueles minutos estão sossegadinhos, estão à espera de querer resolver os exercícios que vêm a seguir ao vídeo e ficam a ouvir o vídeo com atenção. Pelo menos isto resultou nos meus meninos do segundo ano. Os nossos são do sexto ano e não é muito, não faz muito o nosso género, portanto eles não vão todos ao mesmo, nem ao mesmo ritmo, nem ao mesmo. Alguns quiseram avançar em casa e, portanto, nós disponibilizamos algumas aulas e eles estão a trabalhar assim. Dá muito mais trabalho. Eu sei que dá muito mais trabalho, pronto, mas foi uma opção que nós fizemos, eu e a Ana. Ok. Pois também são mais velhinhos os vossos. Sim, eles já são, em termos de autonomia, diferente. Pois, os meus são de segundo ano, são mais pequeninos, não é? Eles já se ajudam, ajudam uns aos outros, portanto, é mais fácil nesse sentido. Era aquilo que eu dizia nas últimas aulas, não é? Ou nas últimas sessões, porque cada caso é um caso e cada turma é uma turma e se calhar os mais velhos, como têm mais autonomia, eles já podem ir avançando, porque também realmente, às vezes eu com os do segundo ano, eles já se começam a chatear, porque os outros ainda estão a fazer e eles já terminaram, então se pudessem já avançavam também. Mas pronto, no caso eu também estou a trabalhar com o segundo ano, também faço a mesma coisa que a Lúcia, ou seja, apresento o vídeo e depois é que fazem os exercícios. Ok, tudo bem, mas com os mais velhos se calhar já não é o ideal, portanto eles terão mesmo que trabalhar autonomamente, não é? E aí, pronto, se calhar o melhor é mesmo fones. Havia algumas pessoas que estavam aqui no chat a dizer que não funcionou na aula 4, a passadeira não funcionou. Eu comigo, ainda esta semana também estive a usar, inclusivamente ontem Eu também. estive com uma turma de segundo ano a fazer e funcionou perfeitamente. Epá, nunca me bloqueou, agora não sei. Eu também dei esta semana a aula 4 e a passadeira funcionou bem.
Pois, eu também tive ontem exatamente a fazer com os meus, nessa aula, com isso, e também funcionou lindamente. Agora é assim, é claro que isto é tecnologia, não é? Em qualquer momento pode bloquear e pronto. Se não funcionar, aqui estavam a colocar, ou seja, vocês para que elas funcionem, para que os alunos consigam fazer, vocês têm que pôr sempre em modo de resolução de exercícios. Estão a apresentar a aula. Tem o modo de apresentação do professor o modo de apresentação, e o modo de resolução de exercícios para os alunos. Para que eles consigam fazer, tem que estar em modo de resolução para os alunos. Não sei se seria isso. Às vezes há alguns breaks que a plataforma tem. Normalmente resolve-se com o atualizar. Se eu atualizar a página, normalmente continua a funcionar direitinho. Ok, então iremos começar a aula de hoje. E então a aula de hoje temos aqui a sessão 4, programação com a plataforma UBox. A plataforma UBox é uma plataforma muito parecida, quem já trabalhou com Scratch, por exemplo, tenta ser integrada dentro desta plataforma, de modo a que se possam desenvolver projetos também com uma plataforma de programação. Portanto, a intenção de hoje é então a introdução às ciências da computação e aprender a utilizar a UBox para construir projetos. Nesta sessão, marcar presença, não esquecer, entrarem na plataforma Blank como aluno, portanto com os nomes do utilizador e palavra-espaço que já tínhamos lá atrás, e vamos hoje dedicar-nos à aula 24 e 25. Vamos só fazer estas duas aulas e depois vamos planear e executar um projeto na secção Os meus projetos, os teus projetos. Lá na plataforma já vamos ver, há uma zona que diz os teus projetos e cada aluno pode desenvolver vários projetos que eu acho que podem ser interessantes ou então que o professor assim o peça. O planear e executar um projeto ficaria como tarefa final, portanto começaríamos hoje a idealizar este projeto e depois na próxima aula acabaríamos e seria este o trabalho final da formação. Está bem? É uma coisinha relativamente simples, depois já vemos mais no final da sessão, já vemos algumas ideias para fazer este projeto. Pronto, então vamos passar para a plataforma. Na plataforma, ok, eu entrei como professor, vou entrar na nossa turma, turma UBU, turma 1. Portanto, aqui nós tínhamos ficado outro dia na aula 13. Vamos só dar uma explicação do que é que eventualmente há em cada uma das aulas, para vocês terem noção. A aula 14 tem a ver com os bugs, ou seja, quando nós estamos a fazer código, quando nós estamos a programar, quando nós estamos a tentar resolver um problema, claro que ocorrem alguns erros. Portanto, os bugs são os erros. A fazer o debug é ver onde é que poderá eventualmente estar o erro e tentar resolvê-lo. Portanto, esta aula tem apenas a ver com isto. Portanto, aprender o que são os bugs, os erros em programação e o que fazer quando ocorrem. Portanto, também é uma aula simples, fácil de fazer. Aula 15 tem a ver com eventos. Aprender o que são eventos e como influenciam as sequências de instruções. Portanto, também tem um pouco a ver com quando ocorre um evento, o que é que podemos fazer? Tem um pouco a ver com os eventos que podem ocorrer na programação. Aula 16, sequências, eventos e blocos, ou seja, continuamos na aprendizagem de vários eventos através da programação por blocos. Aqui já se começa a trabalhar com programação por blocos. Portanto, é um pouco aquilo que também já tínhamos visto nas aulas anteriores, quando eles tinham o robô, o escavador, escava, a mina. Portanto, é um pouco essa filosofia. Depois, aula 17, o robô SOS. Portanto, vamos continuar a fazer exercício através da programação de blocos de movimento, eventos e mapeamento de teclas. Aqui também já nos dá uma noção de como é que podemos programar o movimento de vários objetos, dos vários eventos que possam ocorrer
e também fazer um mapeamento de teclas, ou seja, o movimento dos objetos que possa ser feito através das teclas direcionais do teclado. Portanto, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Já vamos fazer um pequeno exercício com isso também. Aula 18. Desenha com o robô caneta, ou seja, o que ele tem aqui é usar a programação por blocos para programar o robô e completar algumas instruções. Por exemplo, aqui deste lado temos aqui um quadrado, não é? Ele, por exemplo, a única coisa que será preciso fazer, portanto, ou seja, seria desenhar 3 para baixo, desenhar, depois virar para a direita, desenhar 3 em frente, virar para a esquerda e desenhar 3 para cima. O continuar a desenhar é um pouco o anterior. Instruções em paralelo tem a ver quando nós damos algumas instruções e queremos que ele faça duas coisas ao mesmo tempo. Imaginem que estamos a programar um carro que tem que fazer de sirene dos bombeiros. Ok, ele tem que ir a andar e a acender as luzes e, por exemplo, também a tocar as várias notas para que ele consiga aparecer o carro dos bombeiros. Então, ou seja, estamos a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A andar, os LEDs a piscar e o som a ser reproduzido. Portanto, isto são instruções em paralelo, é quando a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Depois temos isto é um pequeno exercício que tem competir entre pares, ou seja, os dois, por exemplo, podemos pôr 2 alunos no mesmo computador e um controla o robô roxo, o outro controla o robô amarelo e aquele que conseguir chegar mais rápido, que neste caso tem a ver com ajudar a fazer algumas coisas, quando eles chegarem, quanto mais rápido chegarem aos sítios que precisam de ajuda, portanto, o que for mais rápido ganha. Também é um jogo que a programar conseguem também depois, de uma forma lúdica, conseguir programar os robôs para conseguirem chegar a atingir os objetivos. Mais jogos com o robô multibraços. Isto é um robô que temos que programar os vários braços que ele tem. Portanto, a programação em paralelo. Aqui no aula 23 é planear um jogo com os conceitos aprendidos anteriormente. Portanto, também interessante e que dá aso à sua imaginação e implementarem aqui algumas áreas que até podem ser transdisciplinares, como por exemplo estudo do meio ou outra coisa, ou português ou matemática, poderem usar outras disciplinas para poderem planear um jogo de modo a que eles possam consolidar alguns conhecimentos de outras áreas. Pronto, e chegamos então à aula 24, que anima o Pascal e amigos. Vamos então aprender a utilizar a U-Box e a construir projetos. Eu vou entrar na aula, vou apresentar para toda a gente e agora, pronto, inicio. E neste caso aqui temos então a nossa plataforma U-Box. Já agora eu gostaria de saber se já alguém trabalhou com isto. Será que me podem responder? Ou aqui em som ou no chat, sim ou não? Não, ainda não trabalhei com essa plataforma. Só Scratch. Com essa não, com Scratch já. Então, esta plataforma tem então as várias áreas que também tem o Scratch. Ou seja, tem a parte do lado esquerdo, que é a parte de instruções, tem a parte central, que é a parte de programação, e tem a parte do lado direito, que é o nosso cenário. Eu, para os meus alunos, costumo dizer que isto é sempre uma peça de teatro. Temos o cenário, temos os atores, temos a programação ou o guião da nossa peça de teatro e aqui temos as várias instruções que nós vamos poder usar para fazer a nossa peça de teatro. Neste caso, vamos começar por onde? Vamos começar, por exemplo, com o nosso ator e com definir um fundo, um palco. Se vocês virem aqui em cima eu aqui tenho o agricultor e aqui tenho o centro de saúde. Eu posso eventualmente alterar isto. Não sei se nos vossos casos aparecem as mesmas. Acho que sim. Aparecem as mesmas? Sim, aparece porque sou eu que estou a projetar, ok. Portanto, aqui, por exemplo, no centro de saúde, eu posso ir aqui no lápis que está aqui à frente. Eu posso vos disponibilizar para vocês também poderem fazer. Ok, e assim vocês também podem ir fazendo. Mas o nosso não está igual ao... Espera, só um bocadinho.
Não, Não está igual ao do Paulo. não está. Não está? Pronto, Não. pode estar em branco eventualmente e terem outro boneco, certo? Então, Temos é fácil. Ok, vamos aqui ao centro de saúde, onde vemos aqui ou este ícone que temos aqui em cima. Isto aqui tem a ver com o nosso fundo. Portanto, podemos clicar aqui no editar e vamos buscar uma imagem que a gente queira. Portanto, vocês, como neste caso já estão em modo de aula para os alunos poderem resolver os exercícios, já podem fazer, podem ir testando e vendo também como é que isto funciona. Pronto, eu posso eventualmente ir buscar a outra, por exemplo, posso ir buscar a cidade e concluir. Ok, então já tenho um cenário diferente. O meu boneco ou o meu ator, eu também posso deixar estar este ou também posso ir buscar outro. Aqui, neste caso, também tenho aqui um editar e também posso ir buscar um novo ator. Bom, tenho aqui vários. Pronto, concluído e já tenho aqui um ator diferente. Ora bem, neste caso aqui, o que é que eu tenho na plataforma UBox? Se eu for aqui às instruções, vocês também têm as instruções exatamente iguais às que eu tenho. Portanto, aqui neste caso o aluno também tem as instruções que o professor tem. E eles podem consultar também à medida que vão fazendo. Porquê? Porque aqui realmente já é um pouco de autonomia para eles. Pronto, então esta é a UBox, é parecido com os outros jogos que já jogaram até aqui. Tal como nas outras aulas, tem à sua disposição blocos do lado esquerdo, portanto do lado esquerdo do ecrã, temos os vários blocos que é possível usar, e divididos por funcionalidades. Mas agora há categorias, ou seja, as várias instruções estão divididas em categorias de movimento. Eu tenho aqui a categoria de movimento e dentro do movimento tenho o quê? Várias instruções que me permitem fazer a movimentação dos meus atores. Tenho, por exemplo, um anda X pixels, a quantidade que eu quiser de pixels, para a frente ou para trás ou para o lado ou para onde ele estiver virado. Ou seja, este anda normalmente andará para o sítio ou para a direção em que o ator estiver virado. Neste caso, ele está virado para a direita, portanto, ele vai andar sem passo para a frente. Depois tem o virar à esquerda ou à direita, são as duas opções disponíveis. O girar, dá para girar os vários objetos, embora neste caso aqui, como é uma pessoa, se eu a girar ela vai rodar sobre o eixo, sobre o centro desta figura. Depois tem o modo rotação, ou seja, eu posso rodar este objeto no modo toda a volta, 360 graus, modo espelho, em que ele ou olha para a direita ou olha para a esquerda. O modo espelho é exatamente este, portanto, ou olha para o lado direito ou para o lado esquerdo. Às vezes dá jeito até para a gente virar os objetos ao contrário, porque se tiver aqui, por exemplo, um objeto a tentar falar com ele deste lado, portanto, teríamos que virar o objeto para este lado. E com este modo de rotação podemos fazer isso. Portanto, ele tem 3 modos. O espelho é olha para a direita, olha para a esquerda. O roda toda a volta é rodar 360 graus, faz o rodar. E o não roda quer dizer que está fixo, não há maneira de rodar. O altera a direção. Este 90, 180, 270, 360, portanto podemos usar esses valores de referência. Ele sai desta posição e vai para aquela posição imediatamente, sem nos apercebermos do sítio por onde ele passa. Ou seja, desaparece daqui e aparece ali. O desliza é que faz isto. Tal como faz o Scratch, é a mesma coisa. Portanto, também tem um vai para e um desliza. Portanto, as instruções são idênticas. É deslizar para a posição X, Y e em quantos segundos. Depois coloca no sprite na posição inicial. Esta é uma instrução interessante que o Scratch não tem e que este tem e que acho que é importante, que é colocarmos sempre os atores na posição inicial no início. E depois aqui tem o vai para, se nós tivermos vários atores, podemos dizer para ir até um ator em concreto. Por exemplo, se tivermos aqui um gato, ok, nós podemos dizer, ok, vai até ao gato e ele vai até lá. Ok,
Depois temos aqui a outra categoria, que é o controlo. E no controlo temos as instruções de controlo do nosso cenário ou daquilo que nós estivermos a fazer, do jogo, da animação, do que for. Aqui tem o repete para sempre, o repete 2 vezes, o repete enquanto for verdadeiro, por exemplo, o if, se for verdadeiro, faz isto, se não, continua. O wait, ou seja, espera uma determinada quantidade de segundos, e quando um clique cria um clone também, podemos criar clones dos objetos e apagar clones dos objetos. Depois temos os operadores matemáticos, quando nós podemos fazer operações matemáticas. Por exemplo, há muitas pessoas que utilizam exatamente este tipo de projetos, com o Scratch ou com o Go, para depois fazer algum tipo de contas com os alunos do primeiro e segundo ano. Há muitos que usam estas instruções para poder fazer contas. Sei lá, um aparece aqui e diz, ok, eu tenho 5 roçados. E depois aparece o outro e diz, ok, eu tenho 8. Quanto temos ao todo? Pronto, eles têm que fazer a conta e responder corretamente, senão não ganham pontos. Portanto, pode acontecer isso. Por exemplo, é uma solução. Os eventos. Aqui nos eventos, nós temos os eventos que controlam também toda a estrutura. Ou seja, quando carregas em Run, ou seja, quando eu clicar aqui no botão Run, no Scratch é a bandeirinha verde. Quando eu clicar no botão Run, é que ele vai começar a animação disto. Depois também temos para quando eu carregar... Não, aqui este é quando carregas numa tecla. Não é... Quando tu carregas em cima, é a seta para cima. Quando carregamos para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita, o espaço e depois qualquer uma das teclas. Quando quisermos, por exemplo, que o boneco se mova com as teclas, então usamos esta instrução. Quando carregas neste sprite, ou seja, quando clicamos em cima dele, também podemos fazer uma determinada ação, ou quando receber mensagens, ou quando enviar mensagens. Às vezes os bonecos podem enviar mensagens, às vezes para mudarmos, por exemplo, se estivermos a fazer um jogo, imaginem um jogo qualquer, que tenha vários níveis. Quando nós queremos passar de nível, podemos mandar uma mensagem a dizer, ok, fim do nível 1. E quando o outro receber essa mensagem, então, ok, ativamos o novo nível do jogo. Portanto, podemos utilizar as mensagens também para fazer este tipo de controlo entre vários objetos. E para já, se calhar iríamos começar por fazer aqui um pequeno exercício para começarmos. Eu fiz estes 4, porquê? Porque nos eventos é que está a instrução que normalmente nós usamos para começar. Ou seja, quando carregas em Run, o que é que vai acontecer? Imaginem que eu quero que este objeto vá daqui até ali. O que é que eu tenho que fazer? Então, se eu quero que ele se desloque, vou à instrução movimento e arrasto para a minha área de programação uma instrução que me permita que o boneco se movimente. Neste caso tenho o anda 100 pixels, vou experimentar com este, e se eu fizer Run para experimentar, ok, ele andou a 100 pixels, portanto eu quero que ele saia daqui e vá até aqui, por exemplo. Então, o 100 não chega, serão 150, vamos ver. Ok, por exemplo, isto seria uma hipótese. Esta era uma hipótese. Mas agora imaginem que eu quero o boneco, em vez de estar aqui, e eu quero passar o boneco aqui para cima. Ok, eu já não posso usar a instrução anda 150 pixels, certo? Então vou tirar a instrução 150 pixels, vou pô-la aqui nesta zona que é tipo o lixo, e vou buscar esta, o vai para. Se eu quero que o meu objeto vá para ali, neste caso eu posso passar o rato aqui mais ou menos no centro do meu objeto e vejo as coordenadas que estão aqui em baixo, o x e o y, certo? Aqui mais ou menos no centro, ali teria 115, vamos arredondar isto, 115, 145, certo? Então chego aqui, 115, 145. E ok, coloco
o meu ator na posição inicial e vou clicar em Run. Ok. Ele automaticamente passou daqui para ali. Lá está aquela tal diferença que eu disse há bocadinho. Este vai para, ele desaparece daqui e aparece ali. Certo? Vou pô-lo novamente no sítio inicial. E agora vou usar uma outra instrução que aqui está, que é o desliza. Qual é que é a diferença desta instrução? Eu vou mandá-lo para o mesmo sítio. 115, 145. Certo? E vou fazer um run. Ok, a diferença é esta. A diferença é que esta instrução vai para, ele desaparece daqui e aparece lá em cima imediatamente, e com o desliza. Eu não, ok, ele vai deslizando daqui até lá acima. Depois, ele anda devagar. Neste caso, tenho que puxar cá para baixo. Já agora, podemos introduzir aqui uma nova instrução, porque isto é sempre uma chatice. Sempre que uma pessoa quer inicializar novamente para ver se está bem ou não, eu tenho que pegar no boneco e pô-lo cá em baixo. Havia aqui uma instrução que era Reset. colocá-lo na posição inicial. A posição inicial é esta. Ok? E se eu colocar agora aqui, isto, ele coloca-me sempre o boneco na posição inicial e depois então é que faz o resto. Imagina, eu tenho ali. Pronto. Agora sim, já assumiu a posição inicial com esta aqui, certo? Ok. Agora, estão a ver. Esta posição inicial é sempre extremamente importante porque senão a gente tem que andar sempre a pôr os atores. Imaginem que temos aqui uma banda desenhada com 3 ou 4 personagens. Temos que andar sempre depois a colocá-los no sítio certo para começar novamente. E assim, com esta coloca o sprite na posição inicial, extremamente interessante e rápido para fazer isso. Agora, ele tem uma determinada velocidade, certo? Imaginem que eu quero que ele vá mais rápido. Se eu quiser que vá mais rápido, altero aqui o em 2 segundos. Se puser 1 segundo, ok, ele vai mais rápido para cima. Se eu quiser ainda que ele vá mais rápido, por exemplo, 0.2, ok, ele já vai mais rápido. Pronto. Percebido esta parte? Sim, sim. Sim. Ok, então depois temos aqui, por exemplo, o girar. Imaginem que eu faço aqui girar 180 graus. O que é que ele vai fazer? Faz isto, chega ali e vira 180 graus. Ou seja, o objeto roda. Há situações em que nós aqui, como temos uma pessoa, não tem grande interesse em fazermos isto. Mas imaginem que estamos, por exemplo, a fazer, sei lá, qualquer coisa sobre o sistema solar, em que queremos que o Sol vá rodando ou que algum planeta vá rodando. Portanto, podemos usar este girar exatamente para essas situações. Ou uma bola, por exemplo, pormos a bola a rolar, então podíamos usar o gira para a bola ir fazer. Isto aqui depois para colocarmos na posição inicial. Teríamos que fazer aqui o gira 0 graus e ele volta para a posição inicial. Está bem? Já agora, vamos aqui o 180 graus. Vamos ver isto. Ele fica assim, certo? Se eu lhe colocasse aqui o modo espelho antes, só que tinha que ter o 0 antes. Ok? Ele já está assim, certo? Se eu lhe colocar aqui 180 agora, se eu fizer o run, ele fica a olhar para o outro lado. Não sei se repararam. Está a ver? Se eu puser o 0, ele com 180 está a olhar para o lado esquerdo. Com o 0 vai olhar para o lado direito. Está a ver? Porquê? Porque eu antes coloquei-lhe o modo de rotação de espelho. Ou seja, ele só olha para um lado ou para o outro. Certo? Se não lhe colocar isto, imaginem que eu coloco-lhe aqui o rodar à volta. Ok, se eu fizer 180, o que é que ele vai fazer? Assim no 360 graus. Isto às vezes também é importante porque os miúdos começam logo a fazer com a rotação e depois às vezes nós ficamos ali com algumas dificuldades em tentar resolver isto. Portanto, se nós colocarmos o modo de rotação só em espelho, ele ou olha para um lado ou olha para o outro. E se lhe colocarmos, por exemplo, aqui ou 90 ou 180, portanto, ele já fica a olhar para o outro lado que tem.
Pronto, o alterar a direção também tem a ver com isto. Eu vou tirar estes. Por exemplo, alterar a direção para 90 graus. Faz isto. Para dar os graus, por exemplo, os miúdos, para darem os miúdos do primeiro ciclo com os graus 0, 90, 180, 120, extremamente interessante e eles aprendem isto muito rapidamente por aqui. Pronto, neste caso aqui os movimentos acho que é os mais importantes estão vistos. Este estilo também é extremamente importante. Porquê? Porque é aquele que nós vamos usar para depois expor os bonecos a falar, eventualmente. Imaginem que isto é uma banda desenhada, ou queremos fazer uma banda desenhada, ou uma história animada, então podemos usar isto. Que instruções é que temos aqui no estilo? Temos o diz olá. Se eu colocar isto aqui, ok, ele vem cá de baixo, vai lá para cima e depois diz olá num balão. Posso alterar este texto. Olá, boa noite. Isto é extremamente importante para os alunos começarem também a escrever e a colocar os textos corretos. Pontos finais, vírgulas, escreverem o português correto. Eles normalmente quando fazem isto escrevem sempre montes de erros. Pronto, então aqui temos olá, boa noite. Depois, esta instrução diz olá, boa noite, ele diz olá, boa noite durante todo o sempre. Ou seja, ele coloca ali e o balão não sai. Se nós quisermos que diga olá, boa noite, mas só durante um X tempo. Então, vou tirar esta e vou colocar esta. Ele aqui diz olá, boa noite, durante 2 segundos. E a seguir desaparece o balão. 1, 2 e desapareceu o balão. Normalmente para as histórias animadas é mais interessante este porque assim tem lá a fala durante apenas algum tempo. Ok, neste caso aqui então depois tem o print. O print aparece aqui no canto superior direito, no canto superior esquerdo, aparece uma mensagem que está ali, certo? Também às vezes é interessante para colocarmos. Também tem o imprime, o print, olá, na posição que nós quisermos. Se eu quiser, por exemplo, aqui no centro, uma coisa que eu não disse é o eixo cartesiano, ou seja, nós aqui temos a posição no centro deste cenário aqui, temos o ponto 00, ok, mais ou menos por aqui, temos ali o ponto 00, certo? O ponto 00 é este aqui, então. Depois temos o eixo do X e o eixo do Y. Portanto, o eixo cartesiano será este X e Y que temos aqui. Pronto, se eu quiser que apareça ali o olá no ponto 00, ok, então ele diz olá, boa noite, e o outro olá vai aparecer aqui embaixo. Portanto, é uma mensagem que poderá aparecer aqui. Neste caso aqui temos um limpa-balões de print, que são estes aqui. São estes que estão aqui. Podemos limpá-los. Porquê? Porque ele aqui apareceu e vai lá ficar para sempre. Portanto, se eu quiser limpar, tenho que usar isto. Certo? Mudar a imagem do meu ator, eu posso mudar para outro qualquer. Eu neste caso aqui depois posso ir buscar outros e os que eu for buscar, eles ficam aqui no meu histórico. E então, por exemplo, eu já tinha ido buscar estes. Se eu quiser mudar para o agricultor, ok, o que é que eu faço? Isto, boa noite, depois diz este, olá, limpou e mudou para o agricultor. Portanto, isto aqui, o sprite, é os atores. Depois temos o mostra sprite e o esconde sprite. Imaginem que vocês estão a fazer uma história e que querem que um determinado objeto desapareça. Eu vou já pomos aqui este robô. E neste caso, eu no robô não tenho nenhum tipo de programação. Se eu quiser que ele desapareça, portanto vou ter que programar aqui. Quando ele aqui chega, quando ele muda para o agricultor, eu quero que, por exemplo, aqui o meu robô desapareça.
Se eu quiser que isto aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir ao meu robô e programar este objeto para que faça alguma coisa. Normalmente temos sempre aqui nos eventos. Portanto, nos eventos é quando clicar em Run, começa também a animação para este objeto. Agora, como é que eu vou fazer para que este objeto consiga desaparecer? Tenho duas soluções. A primeira é por tempo. Imaginem que eu quero que ele desapareça quando este aqui aparecer. Então, eu posso usar aqui o meu espera. Posso colocar aqui um espera, uma quantidade de segundos. E depois, aqui na aparência, no estilo, tenho um esconde. E aqui, quantos segundos depois é que eu vou conseguir ou vou fazer com que ele desapareça? Ele, neste caso aqui, ele demora 1 segundo a ir lá para cima, depois está 2 segundos, a falar, portanto 2 e 1, 3, vamos ver aqui 4 segundos. 4 segundos. E vamos ver se funciona. Ok. Olá, boa noite. Mudou e este desapareceu. Portanto, parece-me que o tempo estará mais ou menos controlado. Portanto, ou seja, este tipo de coisas tem a ver com controlar 2 objetos ao mesmo tempo. Quando estes objetos quando este objeto está a fazer uma coisa, o outro pode estar a fazer outra. E podemos programar todos como nós entendermos. Neste caso aqui, agora, o nosso objeto fugiu, o nosso robô desapareceu. Porquê? Porque nós mandámos-lo esconder e nunca mais o mandámos aparecer. Então, logo no início, eu vou ter que o mostrar. Aqui em cima, vou ter que o mostrar, depois esperar 4 segundos e depois é que se esconde. Ok, ele apareceu, espera 4 segundos e depois é que se esconde. Ok, então esta é a solução para nós podermos animar e podemos fazer a animação de objetos, quer no deslizar, quer para falarem uns com os outros. Imaginem que este boneco aqui em cima está a falar. E o robô também é para dizer qualquer coisa. Então, eu aqui, ele está aqui a dizer olá, boa noite, e eu quero que o robô também responda ao nosso agricultor. Pronto, e só olá. Durante 2 segundos, e depois é que se esconde. Então, aqui neste caso, ok, ele está aí lá para cima, diz boa noite. Agora o robô diz também olá e depois é que se esconde. Portanto, isto tem um pouco a ver com o controlo do tempo que nós podemos usar para alguns objetos fazerem interação entre eles. Está bem? Como é que estão as coisas por aí? Estão a fazer entender ou nem por isso? Para mim está bem. Pronto, então aqui depois temos a caneta. A caneta é o quê? Quando ele vai de um sítio para o outro, pode ir riscando, ou seja, aqui no nosso agricultor, quando ele vai daqui, quando vai desta posição inicial até esta posição final, não sei porque é que ele aqui decidiu que era aquela posição. Posição inicial. Okay, agora sim. Pronto. Quando ele vai daqui lá para cima, imaginem que eu quero que ele desenhe este trajeto. Eu, se quiser, posso, aqui através desta caneta, posso baixar a caneta, aqui. Ele baixa a caneta e vai riscar ali, vai fazer um risco até lá acima. Eu, neste caso, tenho que lhe dar a cor. Baixa a caneta, por exemplo, com uma cor vermelha. Ok? Ele faz este traço. Isto serve também, por exemplo, para os alunos fazerem quadrados, circunferências, triângulos, para dar as formas geométricas, por exemplo. Também podem usar projetos aqui na UBU para eles conseguirem fazer os ângulos retos dos quadrados, para fazer quadrados, para fazer os ângulos dos triângulos também, ou desenhar triângulos. Portanto, também podem usar esta ferramenta como
fazer um projeto para que eles possam consolidar também essa parte. Pronto, a caneta é basicamente isto, é baixar a caneta e levantar a caneta. Ou seja, eu quando baixo a caneta, quando quero começar a fazer o meu traço, e depois lá em cima devia levantar a caneta aqui assim, que é para quê? Porque senão ele depois se for para o outro lado qualquer, continuava a riscar, certo? Imaginem que eu quero ir daqui agora, quero passar para ali. Então, eu posso pôr o objeto aqui deste lado. E agora, se colocar aqui também outro, aqui neste caso as coordenadas seriam menos 160, 120, 160, 120, vamos pôr aqui só um segundo, certo? E ele assim vai riscar até ali e ali já não risca. Ele já está outra vez a ir buscar a posição inicial é esta. Depois, se nós fizermos várias coisas, ele neste caso aqui está sempre a riscar. Portanto, nós também temos aqui na caneta um que é o limpar, é apagar a caneta. Certo? Imaginem que eu depois aqui no final faço um limpar a caneta. Depois de tudo, limpo a caneta. Limpo os riscos que ele fez. Portanto, já mudou. Olá, boa noite. Tá? Este vai se esconder e também já limpou aquilo que desenhou. Portanto, podemos fazer também esta parte. O estilo também já tivemos a ver. Há aqui alguns que o adiciona 100% ao tamanho. Imaginem que eu quero que este boneco logo ao início não, no final fica assim, mas depois diminua um pouco. Então, eu posso mudar o tamanho, em vez de assim que muda para o sprite agricultor, em vez de ele estar a 100%, posso pô-lo a 60%. Não é? Ok, ele vai passar, aqui vai passar para o agricultor e fica a 60%, que é um pouco mais pequeno. Também há alteração de tamanho. Enviar para a frente, tem aquela questão das camadas, enviar para a frente ou para trás, de vários objetos, quando temos objetos sobrepostos. Quando temos sobrepostos, temos uma coisa engraçada que são as camadas. Por exemplo, aqui podemos trabalhar por camadas. Imaginem que nós temos, sei lá, 3 ou 4 objetos, uns sobrepostos sobre os outros, e conseguimos andar, depois mandá-los para trás ou para a frente, conforme a necessidade que nós tenhamos. Mudar a cor do sprite também podemos mudar ali a cor do boneco para uma outra cor. Pronto. Ele mudou uma parte do sprite do boneco para a cor que nós colocamos aqui também. Pronto, isto depois também com a experiência vocês também vão vendo e vão descobrindo as várias instruções. Obviamente que isto é uma explicação rápida e pronto, tento alertar apenas para as instruções mais importantes, está bem? Os sensores. Estes sensores aqui têm a ver com algumas questões que podemos, por exemplo, num jogo, imaginem que vocês estão a fazer um jogo em que há o boneco e o boneco vai andar aqui, por exemplo, com as teclas e vai haver objetos aqui pelo meio. Por exemplo, imaginem frutas não, alimentos bons e maus. Se o boneco apanhar um alimento bom, quando está a tocar num sprite, ou seja, num alimento bom, então pode fazer uma coisa. Se não, pode fazer outra. Pode adicionar pontos ou retirar pontos às nossas variáveis que temos. Portanto, aqui também podemos usar estes sensores para isso. O sensor tem aqui uma que é a pergunta. Nós podemos perguntar aqui no final, por exemplo, podemos dizer qual o teu nome. E ele no final o que é que iria fazer? E a pergunta irá aparecer aqui em baixo. Qual o teu nome? Ok. Qual o teu nome? E aqui em baixo vai aparecer o sítio para nós escrevermos o nosso nome. Obviamente que depois isto tem que ser tratado com os ifs, com as condições. Imagina, se respondeu correto,
ok, então pode fazer uma coisa, se não, poderá fazer eventualmente outra. E aqui temos as variáveis, que são as tais variáveis, onde nós podemos guardar os dados das várias coisas que vamos fazendo, por exemplo, nos jogos. Para quem é de programa, ou para quem é da área de informática, se calhar nada de novo. Para quem não é, não sei se terá alguma dúvida ou não, mas depois se tiverem algumas dúvidas nesta parte, podem me enviar e eu tentar explicar melhor, está bem? As funções é quando nós queremos fazer blocos de código, portanto isto já é programação um pouco avançada e mais estruturada, mas pronto, para já a nível de projeto simples, acho que estas instruções que aqui estão já dão para fazer umas coisas engraçadas. Tal como vos disse aqui nas instruções, vocês também têm aqui toda a documentação e o próprio aluno também tem para saber quais são os vários separadores e o que é que eles têm. Portanto, personalizar o cenário, o Pascal vai ter com o Ruby e neste caso já tem aqui um conjunto de instruções para explicar como é que se faz e para começar a programar. Pronto, e depois aqui também o diz olá, o diz olá de volta, lá está a tal questão do espera, portanto quando um fala o outro tem que esperar. O vai-se embora, o esconder e o mostrar é extremamente importante, porque quando nós escondemos alguma coisa, na vez seguinte que nós vamos executar novamente o programa, temos que o mostrar. Porque senão, se o escondemos, ele escondeu-se e não volta a ser mostrado. E pronto, e agora explora os blocos. Neste caso agora é explorar um pouco esta plataforma, o Box, e tentar aliar esta plataforma às vossas matérias, a matérias de outras disciplinas, fazer projetos com base com outras disciplinas e tentar aliar a programação à consolidação de conhecimentos noutras áreas. Porque acho que assim é que ela é importante. Pronto, aqui também temos os quizzes. Aqui no projeto havia uma coisa que eu não fiz. Além do robô, eu vou incluir aqui um novo objeto. Imaginem que este para já está enorme, certo? Como é que eu vou conseguir diminuir isto? Com aquela instrução do tamanho, certo? Os eventos, quando isto começar, para já temos que diminuir isto bastante. Portanto, vamos mudar o tamanho para 50%. Ver o que é que dá. Agora, imaginem que eu quero que este autocarro seja controlado pelas teclas do teclado. Que eu quando clico na seta para a direita, ele anda para a direita. Quando eu clico com a seta da esquerda, ele anda para a esquerda. Então, aqui teria que ser, nos eventos, teria que ser com esta instrução aqui. Quando carregas em, por exemplo, seta para a direita, o que é que ele vai fazer? No movimento podemos andar uma quantidade de pixels para a direita. Por exemplo, aqui normalmente não devemos pôr muitos, porque quando clicamos... Pronto, então aqui seria, quando carregas para a direita, ele anda para a direita. Se eu duplicasse isto, e depois nós também podemos fazer isto, botão direito e duplicar. Ok, podemos duplicar e pôr aqui. Agora, quando ele anda para a esquerda, o que é que nós vamos ter que fazer? Neste caso, ele muda também para o 50%, mas tem que andar para a esquerda. Ou seja, este anda aqui, temos que lhe mudar a direção, eventualmente. Colocar aqui, por exemplo, o modo espelho e alterar a rotação para 90 graus. Pronto. E então, o que é que eu iria fazer? Iria fazer com que o carro ou o autocarro mudasse de sentido, de direção, certo? Virasse para a esquerda e andasse os 10 pixels para a esquerda.
Os 90 graus, eu fiz 90 graus, ele agora anda para cima. Portanto, aqui teria que ser 180 graus. E vamos entrar na aula 25 só para vocês verem o que é que vocês poderiam eventualmente fazer com os vossos alunos. Portanto, na aula 25 já tem a ver com criar uma história utilizando a U-Box. Ou seja, devemos planear, devemos programar e apresentar um projeto que dê continuidade a um vídeo. Por exemplo, neste caso eles usaram um vídeo como base para depois criar ou continuar a história. Neste caso aqui, então, o vídeo que nós tínhamos é um vídeo sobre segurança na internet, que tem a ver com questões de bullying. Pronto. Pronto, a ideia é o que é que o aluno, o que é que se deve fazer depois de uma situação destas, não é? Então temos o projeto em que nós podemos começar então a desenhar aqui o nosso projeto de modo a que os alunos inventem aqui uma solução para aquela história, o que é que aqueles personagens devem fazer para naquela situação, o que é que será o mais indicado. Portanto, o que ele diz aqui na introdução é para esta aula vamos usar o Box para criar a tua primeira história, vais visualizar o vídeo que retrata uma situação e depois deves programar um projeto para dar o final à história. Portanto, este projeto vai ter a duração de 3 aulas, que eles prevêem, e divide-se em 3 momentos. Planeamento das histórias, escreve a história, decide sobre os personagens, cenários e diálogos. A programação, portanto é fazer a programação aqui na U-Box e na última aula apresentar a história à turma, por exemplo. Pronto, depois tem aqui algumas indicações mais sobre as várias programações que podemos usar, os personagens, os fundos e também dar largas à imaginação. Pronto. Esta aqui também seria então o projeto que eu vos iria pedir para vocês começarem a idealizar ou idealizar um projeto mais ou menos não deste tipo, pode ser outra coisa qualquer. Podem tentar pegar, por exemplo, nas vossas disciplinas e tentar criar um projeto que tenha a ver com aquilo que vocês estão a lecionar ou alguma matéria que eles estejam a dar e que vocês possam usar já nesta altura como projeto para depois eles também poderem fazer. E assim vocês também já ficam mais à vontade para depois os poderem usar nessa matéria. Pronto, então esta aula 24 e 25, acho que a 24 é sem dúvida alguma a mais importante, porque é aquela que dá início à nossa plataforma U-Box, não é? Eu vou deixar aberta e depois vocês também podem usar para fazer aquilo que entenderem, está bem? Podem experimentar e fazer como quiserem. Depois, para finalizar, então, temos uma zona, quando nós vamos aqui ao UBU, nós temos na nossa turma, ou vocês têm aí na vossa área, uma zona que diz projetos, os meus projetos. Ok, então aqui neste caso vocês também como alunos, e os alunos também têm este botão, os teus projetos, certo? O que eu vos iria pedir então era para vocês entrarem aqui então nos teus projetos e criar então aqui um projeto que seria o tal projeto final de formação. Portanto, vocês podem criar os projetos. Pronto, estes projetos aqui, vocês podem criar o projeto, dão-lhe o nome, podem dar o nome que vocês quiserem.
Ó Paula, eu não consigo sair da aula 24 para vir para trás. Diz-me, a aula está a ser apresentada, obriga-me a fazer. Ah, peraí, já está. Ok, já está. Já está? Desculpa. Já. Ok. Isto é o cansaço. Não terminei a aula, não. Esta hora já estamos todos a pensar no fim de semana. Pronto. Aqui os projetos têm uma visualização um bocadinho diferente, ou seja, temos mais espaço amplo para podermos programar. Nós, enquanto estávamos além nos outros projetos, portanto, aqueles ali ainda são aulas, são coisas, são algumas, ou têm algumas condicionantes. Neste caso aqui, nos projetos, nós temos várias opções e também temos as instruções, até já tem um aspecto mais bonitinho, mais perfeito, e aqui já temos o nosso cenário que já é diferente também. Ou seja, nós aqui então podemos fazer o nosso projeto. Quando for um projeto que tenha a ver com transdisciplinaridade ou com a vossa disciplina com outra matéria, se calhar o melhor é os alunos criarem mesmo um projeto e irem criando aqui os projetos, porque depois o professor consegue ver os projetos dos alunos também. Está bem? Pronto, então aqui neste caso o que eu vos iria pedir era para vocês então tentarem começar a idealizar aí um projetozinho com 2 ou 3 personagens, colocá-los a falar, colocá-los a passearem de um lado para o outro, aparecerem, desaparecerem. Querem, podemos gravar sons também. Temos aqui gravar, dá para gravar som para porem os vários bonecos a falar, os vários sprites a falar. Portanto, e tentar arranjar aqui uma pequena animação para vocês verem. O objetivo disto é, sem dúvida alguma, vocês utilizarem estas opções que aqui estão, certo? As várias ferramentas que aqui estão. Está bem? Por exemplo, eu aqui já tenho outra instrução, que era quando a barra de espaço for premida, certo? Quando para cima for premido, eu já tenho aqui no movimento, por exemplo, já é mais fácil, anda 10 passos para cima. E se eu fizer isto, ok, ele já anda 10 passos para cima, certo? Se eu voltar a fazer, se duplicar isto, e fizer para baixo e aqui para baixo, ok? Se correr, estão a ver? Aqui já é mais fácil programar e já não dá aqueles problemas que estava a dar lá na aula 24. Portanto, aqui nós já podemos fazer. Se quisermos para a esquerda e para a direita, é só duplicar. Para a esquerda, para a direita e aqui também. É para a esquerda, aqui é para a direita. Portanto, eu já faço, se correr, ele já anda para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ele anda muito, certo? Porquê? Porque eu pus 10. Se eu puser aqui, por exemplo, só 2, ele já anda muito mais facilmente, anda assim, certo? Pronto. Então, com estes projetos acho que será interessante e os alunos se calhar vão gostar de trabalhar nesta área da programação com o desenvolvimento de projetos que também tenham a ver com outras matérias. Está bem? Pronto, depois como é que o professor consegue ver os projetos? Eu aqui quando entro na vossa turma, normalmente abrindo aqui cada um dos alunos, não é? Vê-se os projetos de cada um deles. Já está aqui um. Há aqui alguém, quem é que é o que no livro 97 já tem aqui o projeto. Estão a ver? Já está aqui o projeto e o professor, eu como professor já consigo ver o vosso projeto. Portanto, ver o vosso projeto e já tem aqui alguma coisa. Pronto, chegamos então onde queríamos. Pronto. Os projetos vão aparecer aqui em baixo. Nós, professores, quando estamos com a nossa turma, aparecem aqui em baixo. Temos que ver, obrigatoriamente, aluno por aluno. E depois também dá para avaliar. Porquê? Porque aqui, quando nós temos um aluno, nós podemos lhe atribuir aqui resultados dos projetos. Portanto, também podemos avaliar os projetos 0 a 5 e dar-lhe uma cotação.
Pronto, a aula de hoje era mais ou menos isto que eu tinha para vos apresentar e pronto, para finalizar, vocês iriam então idealizando aí uma pequena animação, um pequeno jogo, qualquer coisa que sirva para vocês verem as instruções, executarem e utilizarem a maior parte ou uma grande parte das instruções que estão aí, porque depois para também ajudarmos os nossos alunos, depois também precisamos de saber como é que isto funciona. E também é uma boa altura para vocês tentarem ver como é que isto funciona e ficarem mais aptos para depois tirar dúvidas. Pronto, na próxima aula, em princípio, será mesmo só para tirar dúvidas, portanto, fazer a avaliação da formação, tirar dúvidas e depois vou também disponibilizar aqui na plataforma o relatório da reflexão crítica e um questionário, um inquérito questionário sobre a avaliação da formação. Está bem? A entrega da tarefa final, ou seja, hoje eu queria que vocês fossem à aula 24 e 25 e resolvessem as várias atividades que lá estão e brincassem um bocadinho com aquilo, está bem? E planear então o projeto final já, que será pronto para desenvolver na próxima aula, se quiserem usar esse tempo. E depois também daria mais uma semanita, talvez, para vocês terminarem o projeto final e terminarmos a formação.